Glória a Deus. Meus queridos irmãos, minhas amadas, queremos cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé nesta noite, neste primeiro dia de doutrina do ano de 2024. Agradeço pelas muitas misericórdias de Deus de poder estar aqui. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 25. Quem já encontrou, diga amém. Vamos ler a partir do versículo 14. Nos diz a palavra de Deus: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um ele deu 5 talentos, e a outro ele deu 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste o fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai, pois, os talentos e dai-o a quem tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler mais uma vez o versículo 19. Eu vou falar e vocês repitam depois de mim. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Agora olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: pode se preparar que você vai prestar contas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse versículo
Mateus capítulo 25, versículo 19. E depois o seu Senhor veio e pediu contas a eles. É um tema muito profundo, um tema assim que mostra o quanto nós precisamos melhorar, né? Todo mundo quer melhorar. Quem quer melhorar aqui, diga glória a Deus. Se você quer melhorar e está se esforçando para melhorar, Deus quer fazer isso na sua vida. Agora, a gente só não melhora, sabe quando? Quando a gente fica acomodado. Quando a gente está na igreja e não há crescimento espiritual. Quando a gente está na igreja paralisado, vivendo uma paralisia espiritual. Tem muita gente que é assim, irmãos. Tem muita gente que é apenas religioso. Religiosidade é necessário. Você ter compromissos religiosos é necessário. O problema é que algumas pessoas são apenas religiosos. É para ser religioso, no sentido de ter compromissos com a igreja, mas também saber que está dando fruto para a glória de Deus. Saber que Deus lhe deu talentos e que você está multiplicando os talentos que Deus lhe deu. Meus amados, eu estava fazendo uma avaliação do ano que passou, uma avaliação das atividades da nossa igreja. Eu tenho certeza que existe uma visão, nós podemos dizer assim, uma visão de que tudo vai muito bem. Quando a gente olha, Assembleia de Deus, Novos de Paz, não é só a nossa não, as outras também. Eu tenho que fazer, a minha responsabilidade é olhar aquilo que Deus me entregou para cuidar, não é? A impressão é que tudo está muito bem, mas eu estava vendo em torno de umas 40 congregações nossas, que durante o ano todo não houve uma vida sequer que trouxe para aqui para descer as águas. Vejam bem, não trouxe uma vida sequer para descer as águas. Nenhum membro foi aclamado ou passou a fazer parte daquela congregação. Não foi ninguém disciplinado naquela congregação. E eu digo, meu Deus, o que é que está vendo? Essa congregação existe mesmo? Existe mesmo? Então, meus amados, quando a gente olha isso, a gente vê que a coisa não está tão boa quanto parece, não. Algumas congregações a gente vê que está crescendo, Deus está abençoando, está fazendo seu trabalho. Alguns obreiros estão fazendo seu trabalho, mas isso que eu estou dando exemplo aqui, não é só das congregações não, porque se eu perguntar aqui, quem o ano passado ganhou uma alma para Jesus, vai ter muita gente que não vai levantar a mão. Eu não vou nem perguntar. Aleluia! O que você fez para o reino de Deus no ano que passou? E o que você vai fazer nesse ano que está chegando? Meus queridos, o fato é que Deus nos dá talentos. Deus deu a você talentos. Você tem talentos de Deus, porque Deus não levanta ninguém, Ele não chama ninguém do mundo para cá e deixa aqui dentro sem dar talentos. Não, Ele dá talento a todos. Agora, o que é que você está fazendo com esse talento que Deus está lhe dando? O que é que você está fazendo com esse talento que Deus está lhe dando? Então, meus amados, nós precisamos fazer uma avaliação. Essa parábola dos talentos, ela é muito conhecida. Mas é importante a gente fazer uma avaliação mais profunda da nossa responsabilidade diante de Deus,
Porque vai chegar um dia em que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vai prestar conta, vai chamar você para prestar contas. E isso não é só quando chegar lá no céu, não. Tem prestação de conta aqui na terra também. Eu vou lhe mostrar pela Bíblia que tem prestação de conta aqui na terra também. Não pense que você, ser crente, está frequentando uma igreja. Ah, não, eu vou para o culto no domingo, eu vou para o culto na quarta-feira, eu vou para o culto de doutrina, eu vou para o ciclo de oração. Não, meu querido. Frequentar culto é o local onde a gente vem abastecer o carro, abastecer o nosso tanque espiritual para sair pelo mundo ganhando almas e fazendo a obra de Deus. Então nós estamos aqui hoje aprendendo a palavra de Deus. Nós estamos aqui hoje ouvindo. Será que a minha missão é somente vir para aqui ouvir a palavra de Deus e vou para casa? Eu não faço nada. Aí quando for domingo eu estou aqui, canto, daqui a pouco ouço a palavra de Deus, vou para casa de novo, não faço mais nada. Está certo isso? Não está certo não. Não está certo não. Eu tenho que dar fruto. E vai chegar o dia da prestação de conta. Diga para seu irmão, junto de você, ainda é tempo de você ajeitar as coisas. Vai chegar o tempo da prestação de contas. Aleluia. Vai chegar. Vai chegar o dia que Deus vai te chamar. Vai dizer assim, olha, eu te dei esse talento aqui. Foi o que tu fizesse? Nada. Eu vou lhe mostrar pela Bíblia que Deus vai lhe chamar para prestar contas. Ou nesse mundo ainda vivo, qualquer tempo desses, ou então quando chegar lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, eu quero mostrar inicialmente para vocês, antes de falar da parábola dos talentos, eu quero mostrar para vocês que as obras que nós realizamos nas nossas vidas, elas serão consideradas primeiro no juízo final. Mas são também no presente. Vamos ler alguns versículos aqui. Eu peço que é importante abrir sua Bíblia, até para você ir marcando aí. Apocalipse, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Veja bem, ele vai falar de valores. Ele vai falar daqueles que fazem justiça, daqueles que vivem uma vida de integridade, vai falar daqueles que são sujos, e vai mostrar que Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Veja bem, Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Diz assim, olha: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Aí o versículo diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Ou você é santo e se santifica mais, ou você é sujo e imundo, e você vai receber segundo as suas obras. Porque, meu irmão, eu não admito que a pessoa receba a palavra na igreja, a pessoa venha para a igreja, receba a palavra e fique paralisado sem fazer nada. Tem alguma coisa errada aí, irmão. A palavra não está fazendo efeito na vida dessa pessoa, não. E aqui está dizendo que o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Veja bem, Apocalipse ainda no capítulo 20, versículo 12, diz assim, olha, Apocalipse 20, 12. E eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Olha lá. Segundo as suas obras. Então, tudo que você está fazendo está sendo escrito lá no livro de Deus para a glória do nome de Jesus.
Tem um hino da nossa harpa cristã que nós cantamos, que ele diz assim: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Olha, ganhar almas é a maior missão que nós temos. E sabe como é que você ganha almas? A melhor maneira de você ganhar almas, com o testemunho da sua vida. Uma vida de santificação, você sendo separado deste mundo. Aquela pessoa que está perto de você não quer ouvir palavras não, porque muitas vezes as palavras são palavras que são vazias. Elas querem ver vida de Deus na sua vida. As pessoas são alcançadas por esse poder sobrenatural que quando você fala, as pessoas sabem que você é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Mas o teu testemunho é com a tua vida. E é esses frutos que Deus vai cobrar de nossas vidas. Ele nos deu talentos para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então a doutrina cristã da salvação, irmãos, ela nos mostra a necessidade de uma fé viva, uma fé que funciona. Veja bem, eu estou falando de uma fé viva porque a gente está ficando paralisado. Você vai ter que brilhar mais a começar lá dentro da sua casa. Deus quer ver você brilhando mais. Você é sal da terra e luz do mundo. E você tem que brilhar mais a começar lá dentro da sua casa. Aleluia. Então, muitas vezes, as pessoas se acomodam na doutrina da graça. Ah, não, pastor. Não é pelas obras, não. É pela fé que nós somos salvos. É, realmente pela fé. Mas uma fé viva. Uma fé que movimenta. Uma fé que lhe impulsiona. Uma fé que faz você mostrar Deus na sua vida. Vamos ler aí um versículo que muita gente se baseia na graça para querer viver sem fazer nada na igreja. Olha aí, Efésios capítulo 2. Abra a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. A Bíblia diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de... Aí diz assim: não vem das obras para que ninguém se... Aí muita gente diz aí, está vendo aí? É pela graça que nós somos salvos. Não é por meio da fé, não vem das obras não. Sim, meu querido, realmente. Mas para você entender isso, tem muita gente que faz a obra de Deus e que não vai ser salvo. Que não vai ser salvo, veja só. Jesus disse: naquele dia muitos me dirão assim, olha: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu orei e os enfermos foram curados, em teu nome eu falei línguas. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque nunca vos conheci. Vejam bem, pessoas que viviam fazendo a obra de Deus, mas que conseguem se esconder de nós. Saul, ele não era mais rei não, Deus já tinha se retirado dele há muito tempo, e ele estava lá como rei. Aleluia. Então veja, meus queridos, que nós precisamos viver essa fé na sua essência. Não adianta estar pregando ou até falando se eu não tenho dentro de mim o fruto do Espírito. Porque olha só, eu me lembro que quando eu estava construindo aqui essa igreja, alguns irmãos podem lembrar dele também, tinha uma pessoa que trabalhava aqui comigo, aliás era dois, que não eram crentes. Mas pense em dois caras trabalhadores, viu? Tinha um que chamavam ele de Tatuzinho. Por quê? Para cavar os buracos ele era
ligeiro. Mas eu conversava com ele, orientava ele, rapaz, para de beber, rapaz, para de beber. Eu não consigo não, pastor, não consigo. Quando saía daqui, que recebia o dinheiro, ia comprar cachaça. Agora eu pergunto, ele estava fazendo a obra de Deus ou não estava construindo o templo? Estava fazendo ou não estava? Deus deixou? Deixava ou não deixava? Mas ele tem salvação? Não tem salvação. Então cuidado, porque fazer a obra de Deus, qualquer um faz. Qualquer um pode fazer. Agora, ser salvo é outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a Bíblia diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, mas não de obras mortas, como é o caso do tatuzinho aqui. Isso é obra morta para Deus. Ele está fazendo por interesse em quê? Por interesse no salário. Tem gente que faz a obra por interesse em vaidade. Tem gente que faz a obra para aparecer. Tem gente que faz para chamar a atenção. Tem gente que faz para mandar, porque quem manda aqui sou eu. É nada, quem manda aqui é Jesus, irmão. Isso aqui é dele. Aleluia. Então, meus queridos, Tiago explicou isso quando ele disse assim, olha, meus irmãos, Tiago, lá no capítulo 2, versículo 14, ele diz, meus irmãos, o que é que aproveita se alguém diz que tem fé, mas não tem obras? O que é que aproveita você vir para o culto toda semana, sábado, domingo, mas a gente não vê você fazer nada? O que é que aproveita se alguém disser que tem fé, mas não tiver as obras? Olha aí na Bíblia, capítulo 2, versículo 14 de Tiago. Porventura a tua fé pode te salvar desse jeito? É o que Tiago diz. E se um irmão ou uma irmã tua tiverem falta de mantimento cotidiano, você tem conhecimento disso, e você não tem coragem de fazer nada por ele, por ela, sabe por que você não ajuda seu irmão necessitado? Porque você não tem fé. Então, meus queridos, ele diz aqui, olha, e se teu irmão ou tua irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, vá em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não dê nada para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta. Meu irmão, olha, Deus está cobrando de mim, viu? Você tem que fazer mais alguma coisa para mim. Deus está cobrando de você também. Eu tenho certeza. Aleluia. É importante entender que a verdadeira fé, ela resulta em comportamento transformado. A verdadeira fé, ela me empurra para fazer a obra. A genuína fé, ela está ligada ao amor de Deus. É como se o próprio Deus estivesse agindo aqui. É como não, é o próprio Deus agindo dentro de mim. A fé é isso, é Deus agindo dentro de nós. Se a tua fé não te move, ela está morta. Mas hoje Deus te trouxe aqui porque Ele te está dando mais uma oportunidade. Aleluia. Oh, meus amados, vejam bem, Jesus disse, um dia alguém perguntou para Jesus, como é que conheceria os discípulos dele? E Jesus disse lá no Mateus capítulo 7, versículo 16, por seus frutos os conhecereis. Por seus frutos os conhecereis. É pelo fruto que você dá. Mas vamos ver agora para a prestação de contas, não é? Por que nós vamos precisar prestar contas a Deus? Por que é que nós vamos precisar prestar contas a Deus? O versículo que eu digo aqui, que é o texto áureo dessa mensagem, é o capítulo 25, versículo 19. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e pediu contas a eles.
Por que é que Deus vai pedir contas a nós? Primeira coisa, Deus confiou em você e lhe entregou os talentos dele. Veja bem, Deus entregou bens dele a você. Você está aqui porque Deus entregou a você alguns bens que são dele. Vamos lá para a parábola dos talentos agora. Veja aí Mateus capítulo 25. Começa aí no versículo 14. Vamos lá. A Bíblia diz: porque isso é também como um homem que partindo para fora, esse homem, Jesus está falando, está mostrando acerca do reino de Deus, é o próprio Deus. Porque isso é também semelhante a um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus. Está vendo? Deus entregou os bens dele a você. Olha só o que é que acontece. Se eu pego meu carro e digo ao pastor Israel, por favor, olha, fique com o meu carro aí, cuide dele, use para os trabalhos da igreja. Aí Israel pega o meu carro, bota a irmã Nina dentro e vai fazer um uso errado dele. Aí quando chega lá na frente, vem o pastor Elias com o carrinho dele também. Aí bate no carro, mas ele não estava fazendo a obra de Deus. Eu vou ficar satisfeito com isso? Hein? Não, porque ele não estava fazendo a obra. Eu dei o meu carro para ele fazer uma obra que era uma obra para Deus. Ora, comece a ver a responsabilidade agora. Deus te deu 2 pernas, Deus te deu 2 olhos. Quantas pessoas que queriam ter teus olhos? Deus te deu os ouvidos, Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade, Deus te deu tanta coisa. Deus te deu uma casa para morar, Deus te deu uma família, Deus te deu uma igreja, Deus te dá saúde. Deus está te dizendo assim: eu habito em você pelo meu Espírito Santo. Mas você prefere a preguiça. Deus te deu tanta coisa boa, mas você prefere a preguiça. Você não faz nada, não faz o que devia fazer. Você sabe que você tem uma chamada, você sabe o talento que Deus lhe entregou. Tem pessoas que sabem o talento que Deus lhe entregou, mas fica aí no cantinho. Não quer responsabilidade não. Quer responsabilidade não. Não quer responsabilidade? Por que é que você fica botando defeito nas coisas? Sabe por que é que você fica botando defeito nas coisas? É porque você, se você vê o defeito, é porque você é quem devia ir fazer aquilo também. Mas você não vai, nem vai e fica botando defeito. Se você tem que ver o defeito, é porque Deus te deu talento para você consertar aquele erro. Cadê que você se esforça para fazer? É muito complicado, tem muita gente complicada. Complicado é você. E está complicado diante de Deus, porque não está usando os talentos de Deus, como Deus queria que você usasse. Então por que é que nós vamos prestar contas a Deus? Porque Deus nos deu talento, Ele confiou em nós. Meus queridos, Deus em sua sabedoria, Ele confiou a cada um de nós talentos específicos. Olha, quando a gente fala na graça de Deus, a gente precisa conhecer a teoria da multiforme graça de Deus. O que é isso? Deus pega cada um e dá a cada um uma qualidade, um estilo de ser, uma maneira de ser diferente. É como se você fosse... Eu estava falando um dia desse, eu comparei a um parafuso. Um parafuso que cabe certinho naquele local. Se você botar um parafuso maior, não dá. Se botar um menor, fica folgado. Tem alguma coisa folgada aqui. Vamos dizer que esse birô aqui está folgado.
tem aqui o lugar de um parafuso. Aí ele pega, por exemplo, a irmã Nete. Aí diz, é você mesmo, irmã internet. Não, irmã Nete. Né? Pega a irmã Nete. Aí diz assim, irmã Nete tem esse talento aqui. Eu vou fazer ela com esse talento. Veja bem, ele deu um talento para ela. Eu sei que com ela eu posso pegar ela, botar lá, eu vou consertar aquele negócio, vai ficar do jeitinho que eu quero. Aí pega a irmã Nete e bota ela no ciclo de oração. Ela começa a fazer na obra de Deus e vai fazendo aquilo que Deus quer. Mas quando você fica paralisado ou deixa de fazer outras coisas que você tem certeza, que eu tenho certeza que você sabe que Deus lhe chama para outras coisas, aí você está em falta com Deus. Você está em falta com Deus. Se você também não vê nada na sua, não, minha vida está boa, eu já estou indo para a igreja, está errado, está faltando alguma coisa. Você vem para a igreja, como eu falei, para abastecer-se espiritualmente, para ser abastecido espiritualmente. Então Deus faz você de uma maneira específica, dá o talento dele e diz assim, pronto meu filho, tome meu talento, agora vá produzir neste mundo. Você sabe por que você está vivo? Você sabe por que você está nesse mundo ainda? Porque Deus ainda tem alguma coisa para fazer nesta vida, através da tua vida. Se Deus não tivesse nada para fazer através da tua vida, quando você dissesse, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador, glória a Deus, recebi a salvação, agora eu estou salvo, muito bem meu filho, venha para cá que você já está salvo. Não, mas Ele nos deixa aqui. Por isso que a maior missão da igreja é evangelizar, é ganhar outras vidas para Jesus. Então veja só, eu falei aqui que Deus, por que é que nós precisamos e vamos precisar prestar conta? Parábola dos talentos. Ele chamou os seus servos, versículo 14, e entregou-lhes de seus bens, nós lemos aí, não é? Agora veja aí o que diz o versículo 15. Versículo 15 dizia, a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. Cada um segundo a sua. Ele deixou de dar pelo menos um talento a alguém? Hein? No mínimo você tem um talento, mas tem. Então veja que ele está falando agora da variedade de talentos. Tem uns que tem mais talento do que tem outro. Tem um que prega, canta, toca violão, vai evangelizar. Tanta coisa que ele faz. Deus usa ele nos dons espirituais. Tem dons ministeriais também. Mas tem outros que não tem. Mas tem pelo menos um dom. E Deus está dizendo, mas eu vou cobrar esse dom que eu te entreguei. Eu vou cobrar esse dom que eu te entreguei. Então cada servo recebe talento de acordo com a sua capacidade. Isso destaca, meus amados, a individualidade da concessão divina. Deus é que pôs sua igreja de uma maneira que nós completamos uns aos outros. A gente vê Tiago dizendo assim, olha, será que a orelha, porque a orelha, ela pode dizer ao dedo, não preciso de ti? O olho, porque ele é olho, pode dizer ao dedo mindinho, aqui, que ele não precisa dele? Precisa. De vez em quando a gente está coçando o olho. De vez em quando cai um cisco no olho, você está tirando, olha como precisa. Mas sabe o que acontece, meus queridos? Eu estou dando essa ilustração, porque por mais que o irmãozinho seja simples, Deus deu um talento a ele, e a igreja precisa dele. Diga para seu irmão junto de você, a igreja de Deus precisa de você. Você tem talentos e Deus vai cobrar teus talentos. Aleluia. Então, meus amados, olha só, vejam bem, a gente vai ver
que esses talentos, eles na maioria são valores éticos, valores morais. A Bíblia diz: aquele que é santo se santifique mais. Deus quer que você se encha desses valores. Seja mais responsável, seja mais cuidadoso, seja mais fiel. E a gente vê que o Senhor Jesus, no dia da Santa Ceia, a última Santa Ceia que ele participou aqui na terra, ele sentou com os 12 e ele disse assim: olha, um de vós me há de trair. Veja bem, esse um de vós me há de trair, se você for olhar o texto, aí a Bíblia diz assim: e todos eles ficaram preocupados, perturbados, perguntando a Jesus: serei eu, Senhor? Vejam, isso nos traz uma lição. É que nós podemos aprender com isso, que mesmo os apóstolos já declaravam que o homem não se conhece a si mesmo. Ou seja, todo mundo ficou com medo quando Jesus disse: um de vocês há de me trair. Cada um que puxou o peso para cima de si: meu Deus. Não é? Porque a lição é a seguinte: você não sabe de que você é capaz de fazer, do que você é capaz de fazer. Você pode errar. Todos eles ficaram ali com medo, pensando que podia ser eles. E 2 cometeram um ato que foi realmente negar a Jesus. Quem foi o primeiro? O primeiro foi Pedro. Depois, Pedro, antes de Jesus morrer, ele chegou para Jesus e Jesus disse: olha, Pedro, importa que eu vá para Jerusalém, que eu sofra, morra, pague um preço e até morra. Aí Pedro disse: Senhor, de modo algum eu permitirei que façam isso contigo. Aí Jesus olhou para ele e fez: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Olha só, Pedro negou Jesus, sim ou não? Mas Pedro teve uma virtude. Quando o galo cantou a 3ª vez, ele se lembrou que Jesus falou. E ele tomou consciência. E é como se ele dissesse assim: olha, eu vou mudar a minha história. Algo sobrenatural aconteceu na vida de Pedro. Esse foi o primeiro que estava sentado à mesa com Jesus. O segundo que estava sentado à mesa com Jesus, que negou Jesus e traiu ele, foi Judas. Judas, quando ele, com seus interesses, teve um encontro com os principais dos sacerdotes, ele entregou Jesus por 30 moedas de prata. E levou eles até onde estava Jesus para prenderem Jesus. E quando ele chegou lá com os sacerdotes, Jesus olhou para ele e disse: amigo, aqui vieste. Jesus, por que Jesus chamou ele de amigo ali? Sabe por que Jesus chamou ele de amigo? Jesus estava dando uma oportunidade a ele. Pedro, tu ainda pode se arrepender, Pedro. Olha, Pedro, Pedro não, Judas, tu está sendo usado para se cumprir as escrituras. Eu preciso morrer, mas eu te dou a oportunidade ainda, amigo. Aqui vieste. Aí ele beijou Jesus. Com um beijo tu me traz, Judas. Então veja que Judas não se arrependeu. E o que foi que aconteceu com ele? Depois a consciência dele começou a pesar e ele tirou a própria vida. Sabe como foi que Judas morreu? Ele se pendurou numa forca, e quando ele estava enforcado, o corpo dele caiu sobre um tronco, e a Bíblia diz que os seus órgãos, não é, seu intestino foi exposto. É como se aquele tronco tivesse penetrado, ultrapassado ele, exposto o intestino dele, numa morte terrível. O que é isso? Uma prestação de contas. Deus chamou Pedro para prestar contas, e Pedro se arrependeu, mudou a história dele.
Mas Judas não se arrependeu. E pagou um preço caro, morrendo aqui como um traidor. O galo está cantando hoje à noite, aqui nesta igreja. E alguém precisa ouvir a voz do galo e dizer: Deus, eu quero mudar a minha história. Eu não vou ficar desse jeito. Senhor, eu vou usar meu talento. Veja, outro motivo aqui que eu citei, que o primeiro foi porque Deus deu os bens dele para mim e para você. O segundo motivo é porque Deus quer produtividade no serviço. Por isso que a uns ele dá 5, a outros ele dá 2 e outro ele dá 1. Mas ele quer produtividade, porque além dele dar esses talentos para você, ele ainda lhe promete que se você produzir, sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai lhe dar mais ainda. Lá no final, quando conclui, aí diz assim: aquele que tem mais lhe será, e aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Então veja bem, nós vamos ver ainda a recompensa da fidelidade. A recompensa da fidelidade. Irmãos, olha, se você for fiel a Deus, você vai ver, se arrebenta tudo, mas Deus te dá vitória. A recompensa da fidelidade é aquela: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Aleluia. A recompensa da fidelidade e o castigo também, irmãos. O castigo da inatividade. Amém, meus queridos? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que nós possamos acordar. E vamos repetir aqui o texto mais uma vez. Diga comigo: e muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Fique de pé agora em nome de Jesus. Aleluia. Quando Jesus te chamar para prestar contas, você possa dizer: eis-me aqui, Senhor. E você está tranquilo para ele olhar para você e dizer: servo bom e fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei.